A maneira que eu vendia tráfego há uns, vamos lá, 3, 4 anos atrás é diferente da maneira que eu vendo tráfego hoje. Tanto pelo nível de amadurecimento, pelo nível de solução que a gente consegue entregar, mas acima de tudo, tá? Lá atrás, eu tava vivendo um momento de mercado, isso é interessante até pro cara entender o que que ele pode falar. Lá atrás, quando o empresário não entendia nada de tráfego, não sabia nem o que que era, que tinha a grande piadinha do tráfego, o tráfico, tá ligado? Basicamente, nesse tempo, esse cara, ele tinha que educar o empresário e mostrar que aquilo ali tem um potencial. Então, minha apresentação comercial de muitos anos atrás era explicando como é que funcionava um funil e como é que eu poderia ter um potencial de trazer mais faturamento para esse cara. Uma estratégia, meio que vendia o método. E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que, beleza, o método é uma maneira que eu vou trazer clareza para esse cara, o tráfego sem vender o tráfego, falando do método, da estratégia, ou como é que eu posso gerar oportunidades para esse cara, algo que seja plausível, que eu acho que até hoje, numa reunião de vendas, o cara tem que saber fazer, mas ao mesmo tempo, eu acho que, como o empresário já está mais consciente, ele entende que ele não precisa só do cara para rodar a campanha. Afinal de contas, a gente já está vivendo um ciclo, agora 2023, estou vivendo um ciclo onde o empresário ele possivelmente já contratou um gestor de tráfego, ou mais de um. Ele já teve experiências frustradas com outros gestores, ele não teve resultado. E ele tá, cara, ele tá carente. E ele tá frustrado porque, pô, ele botou dinheiro várias vezes e não deu e ele acha que aquilo não é pra ele. Então, muito da minha narrativa hoje pra vender o serviço de tráfego, beleza, é educar ele nesse sentido, educar no método e tal, entender que eu posso trazer, tangibilizar resultado, mas acima de tudo, tirar o risco. A gente sempre fala que uma venda complexa, uma venda de prestação de serviço é uma venda complexa. Se eu vendo um contrato de mil reais por 12 meses, é uma venda de 12 mil. Então, se é uma venda complexa, como é que eu consigo ter uma maior conversão? Diminuindo o risco, a percepção de risco do cara. Como é que eu diminuo a percepção de risco? Cara, trazendo provas sociais, mostrando um pouco mais da minha autoridade, mostrando pessoas do mesmo nicho que eu já dei resultado. Ah, mas Nicolas, eu tô recém começando. Cara, então corre para conseguir teus cases, porque e abraça oportunidades agora o mais rápido possível para que você construa esse repertório, porque o empresário tá começando a ficar vacinado dessa galera que aproveitou essa hype de faturar um monte. Eu vou dizer que por vezes é enganando o empresário de propósito, mas por outro lado, às vezes por inocência, porque de fato ele não. Ele ser um bom vendedor, mas não ter capacidade de entregar um bom serviço. Então, agora é um momento, eu acho que para que o cara tenha mais resultado, ele tem que entender que o empresário ele tá vivendo. São ciclos diferentes, né? Há 2 anos atrás eu falava só do método, hoje em dia ele já tá frustrado, ele já investiu e tá frustrado. Então agora tem que mudar um pouco dessa narrativa para dizer, cara, olha só. Até eu brinco, né? Quando eu tô treinando vendedor para vender o tráfego, eu falo assim: basicamente vocês têm que fazer com o empresário falar aqui, ó. Ah, deu tudo errado, então tá, vem aqui no ombro do pai, chora.